Tem muito camarada que diz que é pastor, mas ele só tem a carteirinha, ele não tem rebanho. O pastor tem rebanho. O pastor não tem carteirinha. O pastor, ele cuida. Se vocês estiverem mal cuidado por mim, pode reclamar. Pastor, você é mal cuidado. Mas o pastor é aquele que cuida de rebanho, não é quem tem carteirinha. Queridos, acharam Efésios capítulo 4? Vamos para o versículo 17. E o texto de hoje é: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Irmãos, entendam uma coisa: aquela cidade lá do céu, a qual está reservada para todos nós, que o missionário Manu estava lendo sobre ela, não é para todo mundo, nem todos vão para lá. Eu temo que algum que está aqui também não vá, porque a garantia para ir para lá não é estar dentro de um templo, é estar em relacionamento com o Senhor da igreja. Não é porque eu sou crente, eu sou católico. Às vezes eu mesmo me dou um rótulo, eu sou evangélico. Mas se você vive o evangelho, você tem vida com Deus, você tem vida de oração, você jejua, você se santifica, você renuncia o pecado, você sai dos caminhos maus para agradar a Deus. É isso que nós precisamos entender. Senão aquele lugar lindo lá não é para essas pessoas. E Paulo, ele escreve aos Efésios que era uma cidade onde predominava o espiritismo e a idolatria. Tinha um grande templo construído à deusa Diana, e ela era tida como a deusa da fertilidade e da prosperidade. Se as colheitas eram boas, festa no templo, e dele encharcar a cara de vinho, e os templos os cultos eram cultos pagãos, onde havia prostituição como adoração. E se a pessoa não engravidava, por exemplo, ia fazer promessa para Diana. Era uma deusa também conhecida como deusa da fertilidade, tanto para as colheitas como para o ser humano. E era um mega templo, era um negócio enorme em Efésios. E lá Paulo começa a organizar uma igreja. E quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele está orientando os nossos irmãos passados da cidade de Éfeso sobre os costumes. Então, se os costumes cristãos, quem é cristão aqui diz amém. Amém. Quem é gentil aqui? Nós somos gentios perdoados, que aceitamos a Cristo. Mas não somos os gentios como a Bíblia aqui está nos relatando. Porque o gentio, como o texto diz aqui, são os ímpios, os que estão perdidos no pecado. Na verdade, a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos perdidos. A única coisa que eu preciso entender é: eu sou um dos perdidos, eu estou perdido dentro da igreja, ou então eu sou um cristão fora da igreja. Porque ser cristão aqui nesse pouco tempo que a gente passa no templo é fácil, mas e fora da igreja? A semana tem 168 horas. A gente vem na igreja, se vier os 3 cultos, vem 5 horas. E o que é feito com as outras 163 horas da semana? Se trabalha, se dorme, se tem lazer. E a vida cristã, nessas outras
163 horas dos 7 dias da semana, como é que ela está sendo vivida? Eu falo isso para que você pense: o que é que você está fazendo com a sua vida? Você quer morar naquela cidade que a Manu acabou de descrever aqui? Diz que a nossa mente, ela descreveu através da Bíblia, a leitura que ela fez, diz que a nossa mente não consegue imaginar, fazer uma avaliação do que é essa cidade. Claro que não consegue, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela é terrena, e ela nunca foi ao céu. Você tenta entender as coisas do céu na sua mente, está errado. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 13, 14, dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não dá para compreender as coisas do céu aqui na razão, em nosso pensamento. E ele vai dizer então, dentro disso para nós, que o discernimento é espiritual. Nós podemos compreender pelo Espírito de Deus que é do céu e veio a nós. Mas a nossa mente humana nunca foi ao céu. Então não dá para entender isso. O único que a gente conhece biblicamente, alguns que a gente conhece biblicamente, um é Paulo, outro é João, que foram arrebatados e levados lá. Quando João, que era amigo de Cristo, recostava a cabeça no seu peito, tem um encontro com ele, ele mesmo descreve que ele caiu como morto no chão, porque a imagem de Jesus agora glorificado não era a imagem humana do Jesus que ele conheceu e conviveu. Então é isso que está reservado. Então vamos aprender um pouquinho nesse texto e pensar sobre a nossa vida. A santidade cristã. Ou seja, se eu sou um cristão, a minha vida não pode ser mais como ela era, e nem como é a dos outros, porque o costume deles é diferente, é contrário aos costumes de um cristão. Vamos lá. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam, continue. Vamos começar de novo? Eu quero que vocês peguem o pico, se vocês cansarem eu paro. E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade da sua mente. Ele está dizendo: não vivam mais como vivem os não salvos. É isso que ele está dizendo. Não vivam mais como vivem os outros religiosos. E quando eu falo em religioso, não estou falando de católico. Tem muito evangélico religioso. Ele vem no culto, mas ele não tem vida com Deus em casa. Ele não lê a Bíblia em casa, ele não ora em casa, ele xinga palavrão em casa, ele maltrata os outros em casa, maltrata por telefone, ele é ganancioso, avarento, mesquinho. Enfim, tudo isso é o que os outros não salvos são. E aí o texto vai dizer para nós, Paulo está dizendo: eu testemunho para vocês do Senhor, que não andeis mais como andam também os outros perdidos, não salvos, na vaidade do seu sentido. Sabe o que é vaidade do seu sentido? Pensamentos enganosos, um estilo de vida enganoso, maneira enganosa de viver. Ou seja, por que enganosa? Passa rápido, meu irmão. Esses dias atrás eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 60. Está passando, e a sua vida está passando também. Irmãos, eu tenho meus netos. Eu não estou preocupado se os meus netos vão ser advogados, vão ser dentistas, vão ser médicos. Não, eu estou preocupado se os meus netos serão salvos. Conheço um monte de gente com título, com diploma, que abomina a Deus por causa de uma religião. Ele está confortável dentro de uma religião, mas ele não tem vida com Deus. Então minha preocupação não é se os meus netos vão ser formados nisso ou formados naquilo, é se os meus netos são homens
serão homens e mulheres de Deus no futuro. Porque às vezes a gente até quer que os filhos tenham, e eu não acho errado, e não é pecado, mas acontece que muitos, depois que crescem financeiramente, esquecem o Senhor, e a gente vê isso na história de Israel. Então agora, queridos, olha, a vida enganosa, o estilo de vida enganoso pode estar em algum de nós aqui. Pode ser que tenha alguém aqui que está confortável vivendo, baseado no que ganha, no que tem, e acha que isso é suficiente, e não muda o seu estilo de vida, de relacionamento com Deus. E é isso que Paulo está dizendo para nós: não andeis mais como andam também os outros, não salvos, os perdidos, na vaidade do seu sentido, ou seja, um estilo de vida enganoso. Eles pensam que isso dá segurança, eles pensam que esse estilo de vida vai levá-los à eternidade e a um bom lugar, ou a um lugar de descanso, enquanto o estilo de vida dos não salvos os levarão à eternidade a um lugar de tormento. E às vezes você olha para alguém que na aparência tem alguma coisa e acha que aquela pessoa é alguma coisa. Quando eu vejo uma pessoa com uma caminhonete nova assim, brilhando, aquele caminhonetão na mão, Senhor, abençoa essa vida aí, salva ele, porque às vezes o miserável está com um carnê desse tamanho no bolso para andar em cima de uma caminhonete dessa. Ou então é um miserável pão duro que arranca tudo que tem dos outros para poder andar em cima de um negócio desse. Se tem funcionário, paga mal os funcionários para poder viver em cima de um negócio desse. E a Bíblia fala que o salário do empregado clama por justiça. E é isso que nós vemos no Brasil hoje. Os salários são injustos. Você vê, o salário do comércio não é justo, o salário dessas empresas grandes não é justo, o salário mínimo é injusto. Ah, pastor, eu não concordo. Não concorda? Vamos fazer um negocinho contigo? Eu vou te dar $1.000 para você viver o mês inteiro com a sua família. Salário mínimo, nem $1.000, 998. Tenta viver com R$1.300, R$1.200. A injustiça predomina. E esse é o estilo de vida enganoso, porque a intenção é ajuntar, ganhar, ter e cada dia mais. E Paulo fala aos Colossenses no capítulo 5, dizendo que a ganância e a avareza são idolatria. Ou seja, a mesma coisa daquela pessoa que serve a um ídolo, porque a pessoa serve ao dinheiro. E aquela cidade que a Manu leu a descrição dela aqui, não é para essas pessoas. Aquela cidade é para quem se santifica, se aparta do pecado e do mal, para viver uma vida cristã. Não é uma vida religiosa, não é uma vida costumeira de vir ao templo, trazer umas moedas e pôr ali, trazer um dízimo e colocar lá. Isso aí a gente faz porque a gente é cristão, crê em Cristo e quer que o Evangelho de Cristo se expanda. Nós queremos multiplicar as portas de pregação do Evangelho, sustentar novos obreiros, então a gente faz isso. Agora o texto vai dizer para nós no versículo 18, que eles andam entenebrecidos no entendimento. Sabe o que é entenebrecidos no entendimento? É uma mente obscura, ou seja, é uma mente que não tem iluminação, é uma mente escura, sem entendimento. A pessoa entende de tanta coisa, a gente entende de informática, entende de política, economia, entende de tanta coisa,
mas não entende as coisas de Deus. É uma mente escura. Aqui diz assim: pois eles estão cegos e confusos, seus corações, ou a mente ou o coração, fechados, estão cheios de trevas, ou seja, de ignorância. Uma pessoa cheia de trevas, ela é ignorante, ela não conhece as coisas de Deus. E Paulo ainda diz: eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam a mente contra Ele e não podem compreender os seus caminhos. Uma mente fechada, uma mente entenebrecida, possuída pelas trevas, não entende o caminho de Deus. Pode entender o caminho de ganhar dinheiro, pode entender o caminho de muitas coisas, mas não entende o caminho de Deus. Por isso que Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Ou seja, o que muda a minha mente, muda a sua mente, é a palavra. Quando a gente olha para Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, gente, o apóstolo Paulo diz algo aqui interessante. Isso é a loucura do mundo, a loucura de Deus. Espera aí, deixa eu pegar aqui, porque eu estou com vontade de falar rápido e eu vou me enrolar. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz não foi a Bíblia crucificada, foi Cristo. É loucura para os perdidos, e os perdidos não estão em busca dessa transformação. Eles continuam com as mentes obscuras, entenebrecidas. Entenebrecidas diz aqui, sim, olha aí, uma mente de trevas, porque eles não entendem a palavra da cruz, e ela é loucura para os que perecem, ou seja, para os perdidos. Nós somos um bando de bobo que estamos aqui perdendo tempo, e vocês aqui escutando um camarada falar o que quer, como eles dizem aí, fazendo uma lavagem cerebral na mente de vocês. É isso que os perdidos dizem, os não salvos dizem. E Paulo vai dizer para nós: não andeis mais como também os outros gentios andam. Chega, muda de vida. O teu estilo não é para ser um estilo de vida ou enganoso, é para ser um estilo de vida verdadeiro, onde os outros olhem para você, podem até te repudiar, mas não é porque você é mau, é porque eles estão repudiando o Deus que está em você. A luz que brilha através de você incomoda os que estão nas trevas. Aleluia. Quando o povo de Israel pede para Samuel, dizendo para Samuel: Samuel, você está velho, já não serve mais para ser o nosso líder. Espero que essa igreja não faça isso comigo ainda. E diz para Samuel: você não serve mais para ser o nosso líder, e nós queremos um rei que venha guerrear as nossas guerras, um rei que esteja diante de nós. Samuel se abate, é duro ser rejeitado. Ele tinha sido profeta, rei e sacerdote, ele tinha sido profeta, juiz e sacerdote sobre Israel. É o único que ocupou 3 ministérios ao mesmo tempo. Era um homem fenomenal. E agora a nação rejeita eles. Os líderes de Israel não querem mais o Samuel. E ele vai orar. E na oração ele rasga o coração diante de Deus. E ele lamenta diante de Deus o que Israel está fazendo. E Deus fala para ele assim: Samuel, fica tranquilo. Olha que Deus. Olha o Deus que você serve. Aleluia. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Eles não querem o meu governo. Agora, Samuel, eu vou falar uma coisa para você. Fala para eles que você vai colocar um rei sobre eles, mas o rei que você vai colocar sobre eles vai cobrar imposto, vai pegar os filhos mais fortes deles para ser empregado do rei, as filhas para trabalhar na casa do rei. E, enfim, é o que a gente vê hoje no Brasil. Você trabalha muito e paga muito imposto, e você não é valorizado. Os filhos não têm boa escola,
todo mundo tem medo do SUS, só para você entendendo a injustiça. E Paulo está dizendo que a loucura, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu quero que vocês que pregam, prestem atenção que eu não perdi o texto, porque eu li lá em Efésios, podia não voltar mais lá. Isso aqui é um contexto que está fortalecendo a ideia do texto, porque o texto está falando de gente que não entende os caminhos de Deus. E o mesmo Paulo que escreve aos Efésios está escrevendo aos Coríntios, ou escreveu, melhor dizendo, aos Coríntios, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, o cara pode ser muito sábio nessa terra, mas Deus está dizendo: vou destruir a sabedoria dele. Por quê? Porque ele rejeitou a Deus, ele rejeitou a Cristo, ele rejeitou a salvação que veio da cruz para nós, de graça, só pela fé. Aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, é inteligente, não tem Deus na vida dele, vai morrer, vai para o inferno, está perdido eternamente. O Senhor já está dizendo: destruirei a inteligência deles. Que a inteligência deles, se você olhar lá em Tiago, no capítulo 3, é animal, é terrena, animal e diabólica. É só para as coisas do mundo e da terra. E aí ele vai dizer aqui: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Ou seja, estão mortos espiritualmente, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ei, sabe por que muitas vezes Deus não entra mais e muda a nossa vida? Porque o nosso coração é duro, a gente não quer ser destruído. Gente, eu tenho aqui na igreja gente que não muda de vida, e é porque eles não aceitam as instruções minhas. E quando tem a oportunidade de estar perto de mim, estão contando problemas, porque eles não vivem a instrução que recebem da minha parte. Isso é orgulho. A pessoa se sente autossuficiente, como quem diz: quem é ele para falar isso para mim? Eu não preciso de ouvir isso, porque eu já sei. Voltando na carta de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Sabe o que é vocação? Chamado. Se nós fomos chamados, somos vocacionados. E quem aqui não foi chamado? Claro que todos foram chamados, senão você não suportaria estar aqui tantos anos comigo, ouvindo mensagens que muitas vezes eu sei que eu prego de uma forma dura, mas isso tem mudado a vida daqueles que creem, e a vida deles tem sido abençoada aqui na terra. Lógico que depois você vai ganhar o céu, por causa da obediência. Aleluia. E aí o Senhor diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Sabe o que ele está dizendo para nós? Presta atenção, vamos falar de uma forma simples, que vocês foram chamados, vocês foram escolhidos por Ele. O Espírito de Deus convenceu eu e você do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos rendemos a Ele. E agora Ele está dizendo: presta atenção, que não são muitos sábios segundo a carne. Ou seja, segundo a natureza humana, não são muitos sábios que se rendem a Deus, nem muitos poderosos. Ou seja, os poderosos, os grandes, os bambambãs vão para a cadeia por causa de dinheiro, por causa de atos corruptos, mas não vão para uma igreja se render aos pés de Jesus Cristo. Nem muitos os nobres que são chamados. Você não vê ministro fulano das não sei das quantas, o presidente não sei das quantas, ajoelhado diante.
de uma igreja chorando, dizendo: estou aceitando Jesus, me converti. É isso que Paulo está dizendo para nós. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Você é salvo? Você está salvo? Você tem essa certeza em você? Senão é hoje o dia de se arrepender, voltar atrás, tomar uma atitude com a sua vida. Ninguém é salvo porque senta no banco, é salvo porque vive uma vida de relacionamento com o Senhor, e não do jeito que o pastor Adelino quer, do jeito que a palavra diz. Versículo 19 de Efésios 4, por gentileza vocês. Então a dureza do coração, olha isso, a dureza do seu coração impede você de crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e prosperar. Tem base bíblica, pastor? Para o senhor falar uma coisa dessa? Tem. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: se buscar em primeiro lugar o reino, glória a Deus, a retidão, a justiça, a forma reta, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a falta de prosperidade é porque a vida espiritual e a vida material, elas têm que andar junto. Ou seja, se a minha vida espiritual ela estiver acima da minha vida material, Deus está puxando a minha vida financeira, a minha vida material para cima. E quando as coisas estão paradas na minha vida, é porque a vida material, a vida espiritual também está parada. Pastor, mas o senhor sabe que eu oro 1 hora por dia, então ora 2. Ora 3. Não ora até Deus ouvir você, que você quer que Deus te ouça, que Deus quer que faça o que você deseja. Ora até que você e eu venhamos ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus está me direcionando, fazer aquilo que Deus vai direcionar você. Aleluia. Que a gente ora e vai fazer. Deus mandou, Deus orientou, Deus te instruiu, você ouviu a Deus? Não, pastor, mas eu orei, e Deus não é surdo, Ele te ouviu, mas Ele te respondeu. Se eu tivesse ouvido alguns conselheiros, eu não tinha ido para Martinópolis. Se eu tivesse ouvido outros conselheiros, eu não tinha ido para a Estrela do Norte. Teve gente que ficou indignado comigo por causa da Estrela do Norte. Se eu ouvisse as pessoas de perto de mim, eu estaria somente aqui. Mas graças a Deus que eu ouço a Deus. O dia que eu bati o olho no Mateus, eu disse: você é o pastor de Estrela do Norte. E ele quase endóia, coitado. E aí eu veio aqui um dia e falei: você é o pastor de Estrela do Norte. Sabe por quê? Que quando Deus põe algo dentro de você, para você que tem vida com Deus, relacionamento com Deus, Deus é responsável para conferir, para confirmar aquilo que Ele põe dentro de você. Aleluia. Aí você ora para clarear as coisas. Gideão, Deus fala para ele: vai contra eles. E Gideão vai e faz uma prova com Deus, e Deus responde a prova. E Gideão falou: Senhor, mais uma vezinha, eu pus um pelego lá e pedi para o Senhor que chovesse em volta e não chovesse no pelego. E foi desse jeito. Choveu e o pelego estava sequinho de manhã cedo. Aí falou: Senhor, o negócio é feio. Enfrentar 3 exércitos midianitas, são tantos como a areia da praia. Oh Deus, vou fazer mais uma provinha com o Senhor. Oh, glória a Deus. Essa noite eu vou botar o pelego pro lado. Sabe o que é pelego? É aquele negócio que põe no arreio do cavalo. É uma lã de ovelha. Quando mata a ovelha, tira a lã, curte ela, aquilo vira um pelego. Uns usam para tapete, outros usam. Aí ele falou com Deus: falou: Senhor, eu vou pôr o pelego lá de fora. E essa noite eu quero o contrário, que só chova no pelego,
e o chão esteja seco. Mas Deus não tinha falado com ele, irmãos? Tinha, mas a pessoa precisa ter segurança do que está fazendo, porque se algo der errado, ele persiste, dizendo que foi Deus que falou comigo, e eu não vou desistir, e eu não vou desanimar, porque é Deus que tem direcionado a minha vida. E agora de manhã ele levanta, vai lá, pega aquele pelego, espreme, estava encharcado de água, mas a terra estava seca. Aleluia. Deus é responsável pela orientação que Ele dá. Não se apresse, faça o teste, clame a Deus por uma confirmação, que o diabo também fala, viu, irmãos? O diabo também fala. Então a gente precisa ter certeza. Agora, quem é acostumado a ouvir a voz de Deus, irmãos, a voz do diabo é conhecida. Ninguém é enganado sendo acostumado a ouvir a Deus. Estou com vontade de parar. Não vai dar 10 para 5 para as 9. Não que eu estou com preguiça de pregar. Estou com uma sede que você não faz ideia. Se pudesse 10 horas da noite, eu ia moer isso aqui para vocês. Glória a Deus. Porque aquela cidade lá, onde é que está? Qual é o capítulo mesmo? Apocalipse 21. Hã? 21. 21 de Apocalipse. Domingo leio ele aqui de novo. Aquela cidade não é para os crápulas que estão aí fora, não. Para a bandidagem que está aí fora, não. Para os não salvos, para os perdidos. Nós temos que ter misericórdia deles, da nossa cidade, do nosso Brasil. Temos que orar para que Deus converta esse povo, salve essa nação, salve a nossa cidade. Mas essa cidade é para aquele povo que Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz que o Senhor virá buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Aleluia. Santo porque se separa do que é pecado, do que é mal. Olha só, versículo 19 está aqui, tá? Os quais, havendo, eu falei que ia parar e ninguém falou assim, não para não, pastor. Parece que ficou todo mundo em concordância assim, cala a boca. Eu vou tomar uma água, vou dar 1 minuto para vocês pensarem. Só os que querem que eu continue, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos embora. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Quando eu estava falando dessa Bíblia que eu tenho recomendado para vocês, dá para comprar ela, nem ela para comprar, ela não é muito cara. R$ 24,99. Vai, Carneiro saprê. Carneiro já falou aqui que é R$24,99, não sei o tamanho de letra, mas aí você pode pesquisar e ver. Olha só, o versículo 19, que nós temos ele aqui, diz assim, ó: não se preocupem mais com o que está certo ou errado, e se entregar, não se preocupam, ou seja, eles, os não salvos, os perdidos, eles não se preocupam com o que está certo ou com o que está errado. Eles se entregaram às práticas impuras, ou seja, pecaminosas. Eles não se detêm diante de nada e são guiados pelas suas mentes malvadas e a sua imoralidade desenfreada. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você está pensando que todo mundo lá fora está perdido, sabe você que é? Quando você está no Netflix, assistindo aquele maldito filme, que vai caminhando para uma cena erótica, você desliga aquela desgraça daquela televisão e sai lá, ou esse smartphone sai de lá e vai pedir perdão a Deus e vai orar? Porque é provável ter alguns perdidos aqui nesta noite. Quando você está lá no Facebook, o que é que mais te chama a atenção? É algum bonitão saradão que bota uma foto lá? Ou uma meia peladona? Aquelas que ainda tira foto de cima para de cima para baixo? É, de cima para baixo. Ou aquela foto de perfil no espelho?
O miserável ainda faz um biquinho para ver quantas curtidas vai ter depois. Ou você desliga o seu Facebook e diz: Deus me perdoe e me ajude nunca a ser assim com essas pessoas e nem desejar ser parecido com essas pessoas. Que a gente está pensando em coisas cabeludas, mas não está pensando. O sujeito fecha a casa dele, coloca a antena para cerca elétrica para todo lado, câmera para todo lado, e Satanás entra dentro da casa dele através de um smartphone ou do fio da televisão. E ele vem e tem um lugar de destaque na sala, naquela rack, e ali ele senta no seu trono e conversa com muitos crentes que estão na poltrona, relaxado no sofá, assistindo. Eu não estou aqui brincando com vocês, não. E quando eu digo eu estou sendo aqui um ministro de Deus nessa noite para você. Aleluia. Você que decide o que você faz com a sua vida. Paulo está dizendo: eu não quero. E Paulo está dizendo para nós: eu digo isso como testemunha do Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ô pastor, pode ter certeza que essa noite eu vou deletar o Netflix do meu celular. Qual é o outro aplicativo aí? Eu nem sei se tem outro. O WhatsApp. O WhatsApp ainda dá para a gente usar para evangelizar, para dar um recado, passar uma coisa boa, né, Caio? Mas dependendo de falar também. Também, claro. Preste atenção no que é que você está fazendo com a sua vida. Que eu presto atenção no que eu estou fazendo com a minha. Os quais, havendo perdido todo sentimento, ou seja, sensibilidade, a pessoa não tem mais sensibilidade para discernir entre o bem e o mal, continua vivendo a vida igual aos outros, se entregaram à dissolução, ou seja, a perversão, a depravação, são depravados, se entregaram às práticas pecaminosas. E nós? Pastor, ele fala assim: não, só óleo. Ah, é? Joga Romanos para mim lá, capítulo 1. Aprende. Quando você estiver pregando, você pega um texto e usa os contextos. Estude bastante a Bíblia. Deus vai te dando revelações aqui no púlpito, que eu não preparei nada. Lá em casa minha mulher falou: amor, o que você vai pregar? Eu não sei. E ali eu estava orando, e foi o que entrou no meu coração. E aí eu comentei, eu acho que foi com a Manu. Ela falou que vai pregar lá no Marrafão Parque. Aí eu falei: prega aqui, quinta também. Ela olhou assim e falou: pode pregar a mesma mensagem. Revelação que o Espírito Santo de Deus dá é para ser conhecida em tudo quanto é lugar. Quando você olha a carta que Paulo escreveu da prisão para Efésios, foi escrita e foi lida em Laodiceia também, em outras igrejas. Deus não dá uma coisa só para nós, só para hoje, e acabou. Não, é para a gente distribuir, repartir. Eu já preguei essa mensagem aqui outras vezes de forma diferente. Olha o que Romanos capítulo 1 vai dizer, a partir do versículo de número 29. Irmãos, eu vou só entrar nesse texto, não vou voltar mais em Efésios para terminar o culto, 9 horas. Achou ainda? Romanos, capítulo 1, você deve marcar isso na sua Bíblia, estudar isso em casa. A partir do versículo 29. Vamos ler? 1, 2, 3 e já? Estamos cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Vou ler aqui. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância,
ódio, inveja, assassinato, brigas, mentiras, amargura e mexerico. Viu? Mexerico, quando você fala mal dos outros pelo WhatsApp, pelas costas. Amargura, quando acontece alguma coisa, você vem amargurado. E depois você mete a linha nos outros. E você que está amargurado. Suas vidas ficaram cheias. A vida de quem? Dos não salvos, dos perdidos. E aí ele vai dizer no versículo 30, vai, 1, 2 e já. Sendo assim, Murmuradores, desdenhadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,